Estamos começando mais um programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, pelo nosso canal do YouTube, PIB Fortaleza. Por falar em canal de YouTube, você já pode se inscrever, você pode já dar o seu joinha e ativar o sininho, porque nós temos sempre conteúdos inéditos, conteúdos chegando aí, carregando sempre a nossa página, e você tem todas as condições de saber o que é que está rolando aí no nosso canal da PIB Fortaleza, no Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. E esse programa que você está vendo a partir de agora, ele todos os domingos está na nossa PIB Web Rádio a partir das 10 horas, tá? E tem muito conteúdo bom, muito conteúdo assim edificante, não só no nosso canal do YouTube, mas também na PIB Web Rádio, que está 24 horas. Eu peço que você faça este link aqui com outras pessoas, outros amigos, faça também esse comunicado a parentes, a colegas de trabalho, a irmãos de igreja, para que essas outras pessoas sejam edificadas também com as aulas que nós estamos ministrando aqui. Estamos novamente com a graça de Deus e agradecidos até o professor Gabriel por mais uma vez estarmos aqui, não é, professor Gabriel? Já estudamos na aula passada um tema muito interessante no livro de Mateus e neste momento aqui vamos dar continuidade a este tema. Professor Gabriel, muito obrigado por sua presença, mais uma vez seja muito bem-vindo, alegria enorme tê-lo aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, ao ouvinte da rádio e aquele que irá nos assistir também, né, não apenas ouvinte, mas irá nos assistir no YouTube. É um prazer voltar e, como eu falei da última vez, né, promessa é dívida, minha meta é ir até o final de Mateus, e se vocês ainda me aceitarem, é continuar nos outros evangelhos e quem sabe ir até o final do Novo Testamento. Como não, se nós vamos ser tão edificados aqui com tantas palavras assim, realmente pautadas nas Sagradas Escrituras. Hoje vamos dar continuidade então a Mateus. Exatamente, Mateus 3 e 4. Certo, então vamos lá. Exatamente. Eu queria começar, né, só para Mateus 3, apesar de ser bastante conhecido das pessoas que leem, né, Mateus, já é sabido por todos que agora vai ser introduzida a João Batista. Mas eu queria voltar para algo que eu falei semana passada, ou no último estudo, na verdade, que foi a maneira como Mateus ele quer tornar claro algo acerca de Jesus. E levando em consideração, né, vamos dizer que o Evangelho é uma biografia, né, apesar de não ser uma biografia, mas vamos usar isso didaticamente, né? E Mateus agora ele começa a falar de um personagem que não é Jesus. Aqui nós veremos uma característica que ele vai falar desse personagem chamado João Batista, mas eu quero imaginar a seguinte coisa, que Mateus ele não usa apenas Jesus e sua vida, sua história e sua fala para apontar para quem ele é, mas ele também usa diversos cenários de diversas pessoas ao redor para também fazer cumprir aquilo que foi o interesse dele, ou seja... Lembrando que esse João Batista que não é o João apóstolo, esse é o precursor. Exatamente, é o precursor. Tá. Até porque seria também um pouco estranho depois, porque como é que ele perde a cabeça mais na frente, sim, né? E depois aparece na ilha, ele está sem cabeça na ilha? Né? Não. Mas algo interessante para nós pensarmos é o seguinte, Mateus ele tem um interesse, e o interesse não é apenas relatar a partir de Jesus sobre quem ele é, mas relatar a partir do que está ao seu redor, sobre como aquilo aponta para quem ele de fato é. Então o João Batista é um camarada que ele vem nessa história como, sabe, uma história que vem avançando até alcançar o clímax, e esse clímax vai apontar para algo acerca de Jesus. Isso é muito importante para quando nós chegarmos lá, certo? Mas até então, vamos olhar para essa história de João Batista, que no ápice, né, da sua história, ela vai apontar para algo sobre alguém. E esse algo sobre alguém é o que nos interessa agora, e nós veremos isso no caminho, certo? Muito bem. Então no capítulo 3 e 4 nós veremos pelo menos três coisinhas, né? Três situações básicas. Que Jesus ele é anunciado ao povo, isso é um ponto importante. Ele é aprovado pelo Pai e ele é atacado pelo inimigo. Isso nós veremos no capítulo 3 e 4 de João. E aí vem uma pergunta para a gente refletir. Se Jesus é de fato o Filho de Deus, por que ele precisa passar por tudo isso antes de começar seu ministério? Você que está em casa já parou para pensar?
você que está nos ouvindo, se Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, para que ele tinha que passar por esse batismo, uma vez que o batismo nós veremos era para confissão de pecado? Nós veremos a seguir. Sim, cenas do capítulo imediatamente agora. Eu lerei aqui o capítulo 3, certo? Do verso 1 ao 12, só para poder avançarmos aqui no nosso estudo. Capítulo 3, Mateus, primeiro Evangelho, Novo Testamento, do verso 1 a 12. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, prepare um caminho para a vinda do Senhor, abra uma estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. E isso aqui já é um ponto para pensarmos, certo? Mateus vai dizer que eles iam até João em uma situação da vida deles. E a situação é isso no verso 6. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Então Mateus já começa a deixar claro para quem está lendo que o batismo de João Batista era um batismo que presumia alguém confessando algo. E aí, pastor Zé Maria, alguém que confessa pecado, ela pode ser Deus? Alguém que tem pecado, ela seria Deus? Jesus jamais pecou. Exatamente. Então, assim, ele já deixa bem claro que há algo esperado de quem vai ser batizado. E o que é esperado? Pecado e confissão, certo? Mas vamos avançar. Verso 7. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros: estamos salvos, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhe digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados, juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Esse verso do 1 ao 12 ele é muito importante porque ele literalmente vai narrar, né, na fala de João Batista nessa cena o que vai acontecer a seguir. Não só o batismo de Jesus, mas todo o desdobramento bíblico do que Mateus quer nos ensinar. Então no verso 1 ao 12 nós temos o ministério de João Batista, chamado de o precursor prometido. E aí, pastor Zé Maria, o senhor consegue pensar assim, quais características nós podíamos tirar, né, assim, dessa vida de João Batista, nessa cena do deserto, sabe, assim, algo que já poderia nos chamar a nossa atenção nessa situação toda de João Batista? Você já falou uma delas, vivia no deserto, né? A outra coisa era um homem muito simples, ele se vestia de peles de camelo, cinto de couro, se alimentava, não é, de gafanhotos e de mel silvestre, uma alimentação bem estranha para os dias de hoje, mas ele era assim, né? Algumas das características dele. E ele também era um cara assim muito taxativo quando ele chamava de raça de víboras, arrependei-vos, né? O que está faltando nos púlpitos hoje, que eu vejo muito em muitas igrejas, é esta pregação que leve ao arrependimento. É esta pregação que confronte, que diga: você está em pecado, arrependa-se, senão você vai para o inferno. Isso é uma realidade. É verdade. E o muito interessante é que antes mesmo de começar a falar sobre a vida de Jesus, ou mesmo antes de falar sobre o que Jesus ia ensinar no batismo dele, nós já vimos que o chamado de Deus ao arrependimento sempre foi uma mensagem necessária, né? Você tinha os profetas que já chamavam os pecadores ao arrependimento, as nações ao arrependimento, e João Batista também não é diferente. É como se Mateus estivesse já nos alertando a seguinte questão:
O arrependimento ele é urgente, o arrependimento é necessário, e para que o Filho venha e para que ele se manifeste, eu diria até na nossa vida também, nós vemos isso, o arrependimento precisa vir. Então, antes de Jesus ser batizado, e ele não tinha pecado, João já nos deixa então essa mensagem, né? Que não existe vida com Deus, não existe relacionamento com Deus sem que antes não haja arrependimento. Verso 13 a 17, eu não vou ler, certo? Você vai encontrar agora exatamente o batismo de Jesus e a aprovação do Pai. E isso é muito importante porque o batismo de Jesus, na teoria, deveria apontar para que ele tinha pecado, na teoria, porque se só era batizado quem tinha pecado... Tanto é que João Batista fala no versículo 14, né, dizendo a ele: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Ele estava se opondo, ele não queria batizar Jesus, mas Jesus disse a ele o seguinte: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Exatamente. Então, assim, Jesus em momento nenhum, ainda que ele não tivesse pecado, deixou de se identificar com as pessoas que ele estava para salvar, né? Você tem, por exemplo, qual o propósito que poderíamos tirar exatamente desse batismo? Seria que Jesus precisava se arrepender? Não, muito pelo contrário. Mas que Jesus, sendo Deus, né, sendo Filho de Deus, ele se identificava com os pecadores, e se identificar com os pecadores não é pecar por eles, né? Isso precisa ser algo que nós precisamos entender. Ele cumpria a justiça, ou seja, ele cumpriu todo o propósito de Deus para a vida dele, propósito esse de obedecer o plano do Pai. E terceiro ponto, ele também precisava iniciar o ministério público dele, porque até então ele ainda não tinha saído, vamos dizer assim, para aqueles 3 anos, né, no final da sua vida, para aquele período onde ele ia mais ativamente cumprir seu ministério até chegar na cruz e na ressurreição, onde como é que eu posso dizer, onde sua obra está completa, né? E ao ser batizado, nós temos uma cena onde o céu se abre, o Espírito Santo desce como pomba, e a principal declaração desse capítulo é anunciada. O Pai olha... No versículo 16. Só pode ler? Do capítulo 3. Não, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz nos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Exatamente. Então, o que é que nós temos nessa cena? Antes do ministério de Jesus, Jesus recebe então a identidade, certo? E a aprovação do Pai. E é algo muito interessante, porque é como se identidade e aprovação de Deus, ou identidade e relacionamento com Deus, viesse antes do serviço. Isso é uma conversa que eu tenho falado muito para os meus líderes, ou para aqueles que querem me ouvir, porque muitas vezes as pessoas hoje querem se envolver com ministérios na igreja, ministérios fora da igreja, quer abrir ministério, quer virar pastor, sabe? Eu fico imaginando o que o pastor já deve ter visto nos anos que eu só tenho de igreja, né? Quantas pessoas que queriam tudo menos ser servo. Exatamente. E o principal, um servo que se relaciona com Deus, um servo que Deus, claro que Deus não vai olhar para ele e dizer, como falou para Jesus, né? Porque ali era uma identificação, mas que vai olhar para nós e vai dizer: você é meu filho amado. Por quê? Porque você se arrependeu, porque você era alguém que tinha pecado e chegou diante de mim. Muito mais do que oferecer serviço, você quer um relacionamento comigo. Então a vida de Jesus, ela também nos orienta para esse caminho. Uma vez que eu me arrependo dos meus pecados, uma vez que eu entendo a necessidade que eu tenho de buscar a Cristo, uma vez que eu entendo a necessidade que eu tenho de refletir o seu amor, eu preciso entender que o Deus que me quer servo, antes ele me quer filho. E não faz sentido eu ser um servo sem antes eu ser um filho, né? Então muitos estão tentando trabalhar para Deus, muitas vezes sem antes ouvir tu é meu filho amado, né? Ou muitas às vezes, eu diria, estão se escondendo atrás do serviço, porque para ouvir o tu és meu filho amado tem que se deparar com arrependei-vos. E muitas vezes acontece isso conosco, né? Eu já me deparei aqui na nossa igreja, até em outras também, com pessoas que aceitaram Jesus, fizeram aquele momento, né, de
levantar a mão e ir lá na frente, dizer que de fato estava recebendo Jesus como seu Salvador ali. Chegou às águas batismais, inclusive foram batizadas essas pessoas, mas hoje simplesmente abandonaram totalmente. Trabalhavam arduamente na igreja, mas como você disse aí com muita propriedade, essas pessoas estavam se escondendo nessas vestes do trabalho, com essa máscara, né, de trabalhador, de servo bom e fiel, mas de fato ele não se sentia, era como aquele filho que ficou na casa do pai criticando que fora embora. Sim. Ou seja, estava dentro da casa, mas perdido dentro de casa. Né? Então muitos estão assim nas igrejas hoje, dentro das igrejas, mas perdidos, porque não se sentem filhos de Deus, filhos amados do Senhor. É verdade, é verdade. E existe um ponto que eu quero acrescentar, né, ainda nesse capítulo 3, que foi que o pastor leu, que é no verso 13 e 14. Há algo nesse texto que me lembra um trecho que eu ouvi, né, não me lembro onde eu li, por isso que eu vou falar daquele que eu ouvi. Tem dizem, né, você que está em casa pode acompanhar, e se eu estiver errado você pode depois mandar nos comentários me corrigindo, né? Dizem que tem uma história de Maquiavel, né, que ensinava o príncipe, ensinava a pessoa que ele estava orientando, de que se ele quisesse ser bem visto na região que ele precisava, ele tinha que fazer pelo menos duas coisas. Uma era enviar um carrasco até o lugar, e aí essa pessoa maldosa ia fazer todo mundo ficar dependendo dele, ia gerar medo, né, nas pessoas, mas enviado por ele, só que ele não diria o que é aquilo. E depois essa mesma pessoa ia lá e ele mesmo matava esse carrasco, essa pessoa na frente das pessoas, para poder as pessoas sentirem medo e ao mesmo tempo como é que eu posso dizer, uma sensação de cuidado, porque ele venceu, vamos dizer assim, e libertou aquele camarada, só que aquele camarada foi enviado por ele, né? É como se Maquiavel ele é o próprio mal, e ele também é a própria cura daquilo que ele mesmo causou. Então, baseado nessa história, eu queria pegar essa ideia de alguém que é, digamos, uma figura que impõe medo, vamos dizer assim, e colocar com devido cuidado essa figura em João Batista. João Batista era um camarada que, quando os fariseus chegavam, os mestres da lei chegavam, ele já ia para cima deles. Raça de víbora, né? Então ele já ia direto, era alguém que já batia de frente. Para as outras pessoas, ele era o camarada que chamava arrependimento. Então todo mundo que quando se deparava com João Batista já não via uma figura maldosa, não nesse sentido de Maquiavel, como eu falei, mas era uma pessoa que eu sei que se eu chegar perto dele, ou eu vou ser exortado, ou eu preciso me arrepender, porque ali está o homem de Deus, né? E esse discurso é para ele. E quando Jesus chega diante de João Batista, é como se o João Batista ficasse não frouxo, né? Mas é como se o João Batista virasse um gatinho, sabe? Fofinho. Porque o que era o esperado? Era que esse camarada, eu vou chamar ele de camarada por enquanto, chamado Jesus, uma vez que ainda não tinha sido manifesto o seu ministério, ao se deparar com João olhasse para ele e dissesse o quê? Arrependei-vos. Só que essa é também eu diria, uma ironia de Mateus, e ao mesmo tempo um chamado para que nós percebamos que não é só Jesus que demonstra que ele é Deus, mas o próprio fato de João Batista, alguém que está chamando todo mundo ao arrependimento, que diante daquele que é Jesus, ele não o chama a se arrepender. E ele vem e diz o quê? Eu acho isso aqui muito lindo. Eu é que preciso, como o pastor falou, eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Então é como se fosse, fazendo a devida proporção da história de Maquiavel, é como se fosse o carrasco, entre aspas, né? Enfim, olhando e dizendo assim, não, peraí. Chegou alguém muito superior a mim. Muito mais. Exatamente. Então, o que é que o autor Mateus está querendo nos fazer pensar? Ele quer que você olhe para a fala de João Batista e entenda, meu irmão, se João Batista era alguém separado por Deus, alguém que anunciava o reino, alguém que veio preparar, e ele olha, era como se fosse assim, para qualquer pessoa que João Batista disser, é Deus. Era para todo mundo olhar para essa afirmação e dizer, João Batista, estou entendendo, esse camarada é Deus. Então isso já é também um trecho de Mateus para nós, para os leitores, para que nós pensemos a seguinte questão:
Jesus é sim de fato Filho de Deus, ele é sim o próprio Deus, e não apenas porque ele diz, como alguns afirmam, né? Porque ele se intitula Deus. Não, é porque ele é. Ele é o Deus. Porque ele não tem pecado e porque aquele que preparou o seu caminho, e aí vem a ideia do precursor, ao se deparar com ele, se viu como alguém que precisava era ser batizado por ele. E já é uma marca de Mateus para isso. Inclusive, quando Jesus fala que deixe assim por agora, né? Está sendo sugerida aqui uma submissão de Jesus ao Pai, a Deus Pai, demonstrando que Jesus está com a disposição de assumir a responsabilidade pelo pecado da humanidade. Ele não pecou, mas ele ia ali assumir a responsabilidade. Tanto é que quando Jesus chegou na cruz, aquele texto do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus o desamparou, é que o pecado fez separação entre Jesus e Deus. Então, quando Jesus fala assim, deixa assim por agora, é porque ele está justamente demonstrando essa disponibilidade de assumir a responsabilidade pelo meu pecado, pelo seu, pelo pecado do nosso ouvinte, não é verdade? É verdade. E se identificando neste momento ali com o próprio pecador. Essa identificação veio através justamente do batismo, porque, como você muito bem falou, arrependam-se, né? Durante o batismo ele estava se chamando arrependimento. Isso, exatamente. Pronto, então Jesus assumindo os nossos pecados, aquela era uma forma de dizer publicamente, já no início do seu ministério, que ele estava fazendo isso. Exatamente. E é muito bacana, é muito lindo isso, porque isso é o evangelho, né? Imagine se o discurso fosse apenas o de João Batista, né? Ainda assim seria um discurso bom, porque, querendo ou não, pelo menos está chamando ao arrependimento, não está dizendo fiquem no seu pecado e morram com o seu pecado. Mas esse texto já aponta para algo que é o clímax da vida de Jesus, né? Porque eu consigo olhar para Jesus e diante de Jesus me olhar como aquele que é pecador e não apenas só me arrepender ou não apenas ficar com medo, mas entender que esse Jesus fez isso porque fazia parte, e nós veremos mais à frente que ele ainda vai ser tentado, e ele nunca precisaria, sendo Deus, ser tentado, mas sendo o homem que ele fazia parte, para mais uma vez ele assumir a nossa culpa, as nossas dores, para que eu, diante de Jesus, consiga olhar para ele e olhar assim, meu amigo, eu preciso dele, né? Como João Batista olhou para ele, eu que preciso ser batizado, mas no nosso caso, olhar para Jesus dizendo assim, eu preciso... Desculpa, tem que repetir. Só repetir. Mas olhar para Jesus e falar, eu que preciso dele, eu preciso desesperadamente dele. E a maior alegria não é que eu vou só chegar para ele e me arrepender, é que eu vou me arrepender, ele vai me amar, e não apenas isso, por sua obra completa na cruz, esse arrependimento e esse amor vai me fazer também ser alguém que aí sim, que Deus vai olhar e vai poder chamar de filho. E aí, uma vez que eu sou filho, você é filho, nós somos irmãos e nós somos um corpo, e esse corpo é usado para alcançar outros que ainda não são filhos. Jesus 100% Deus, mas Jesus também 100% homem, tanto é que está aqui se submetendo ao batismo, né? Jesus 100% homem que foi conduzido logo após esse ato do batismo ao deserto. Nós vamos ver essas cenas todas aqui já no próximo capítulo, literalmente no próximo capítulo, capítulo 4, e para mostrar que Jesus ele pôde enfrentar todas essas coisas, pôde passar por tudo isso sem nunca ter pecado. Aí volta a dizer assim, mas como assim se o batismo era para fins de arrependimento dos pecados? Tá, mas Jesus, já falei e torno a repetir, ele estava aqui assumindo os nossos pecados. Por isso que precisava desse ato aqui para mostrar, dando exemplo a todos os demais. E aí eu pego para você que está nos assistindo e faço uma reflexão. Pense na sua religião, e eu falo com todo respeito. Quantas religiões você tem que peregrinar até não sei o que, andando de joelhos? Eu tenho que oferecer sacrifício não sei o que para não sei quem.
Eu tenho que todo ano caminhar até não sei aonde, sabe? Tudo já foi feito, está tudo resolvido. Exatamente. É o tetelestai, está consumado, já não se deve mais nada, foi pago o preço na cruz. Exatamente. E o nosso Deus fez isso por nós. Por nós. Então, em vez da caminhada ser daqui para lá, ele mesmo veio de lá para cá. Então, Gabriel, você falou no precursor prometido, falou na aprovação do Pai, e no capítulo 4 nós temos o que? Ele foi aprovado e depois... Tentado. Foi aprovado, depois provado. Exatamente, aprovado, depois provado. Desculpa, aprovado e depois provado, exatamente. Nós entramos no capítulo 4, e no capítulo 4 o cenário já é um pouco diferente, porque... É um pouco, não, na verdade é bastante diferente, perdão, porque agora não é mais a aprovação, ainda que seja do Pai, ainda que o Pai esteja no controle de tudo, mas agora o bate-papo com Jesus é com um camarada que já é conhecido na história da Bíblia, né? A conversa agora é com Satanás. E é muito interessante porque alguns autores eles fazem uma relação entre Adão e o diabo, né? Algumas pessoas fazem essa relação entre Adão e o diabo no jardim, né? Aquela conversa do jardim, enfim, e entre Jesus e o diabo no deserto. E alguns dizem que a vitória de Jesus no deserto foi a que Adão não teve no jardim. Isso de fato é verdadeira. É tanto que Paulo... Jesus é o segundo Adão. Exatamente, Paulo vai fazer uso disso, que Jesus é o segundo Adão. E é muito interessante porque, mais uma vez, sendo Deus, não precisava fazer aquilo. O pecado é nosso, a culpa é nossa, tudo é nosso, mas ele mais uma vez passa por aquilo para experimentar também o que nós experimentamos como homem, sendo Deus, e também sair mais uma vez vitorioso. Aí eu quero avançar então, como eu falei, do verso 1 a 11 nós temos então a tentação de Jesus e a provação pelo inimigo. Logo após ser aprovado pelo Pai, o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. E aqui já começa algo interessante. O verso, por exemplo, cadê o verso 1 do capítulo 4 diz: em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso é muito importante porque essa obra, esse caminhar de Jesus até ser tentado pelo diabo foi feito pelo Espírito. E isso é muito interessante porque já era também a maneira como Deus estava guiando tudo aquilo para que ele cumprisse todo o seu propósito, certo? Em momento nenhum sendo abandonado, em momento nenhum sendo deixado de lado, e tudo aquilo mais uma vez tendo a aprovação do Pai, tendo a aprovação da Trindade. Então, mais uma vez aqui nós vemos a submissão de Jesus à vontade do Pai, né? Fortalecendo Jesus espiritualmente para que ele pudesse estar devidamente preparado para o ministério que se iniciaria ali naquele momento. Exatamente. Nós temos dois pontos aqui bem interessantes. O primeiro, a aprovação não evita batalha espiritual, e aqui por batalha espiritual entenda a batalha realmente contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Não estou falando de nenhuma questão, enfim, loucura religiosa, nem nada nesse sentido. Algo realmente que acontece, o que tem na Bíblia, né? É o que mais tem. As batalhas espirituais estão acontecendo aí. Exatamente. Sem cessar. É coisa muito séria isso. Verdade. E muita gente brincando também, infelizmente, com isso, né? Fazendo chacota, ou fazendo isso como instrumento de venda da fé, né? E aí eles vão prestar conta com o Senhor. E você falou aí que a aprovação por parte de Deus não evita batalha espiritual. Jesus mesmo falou que na oração ao Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Peraí, se eu estou pedindo que livre você do mal, é porque o mal virá. Exatamente. Não é? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São fatos, são versículos, são falas de Jesus que remetem justamente para essa questão. Verdade, é verdade. E aí nós temos também o segundo ponto, que seria grandes propósitos atraem grandes ataques. Né? Grandes propósitos atraem grandes ataques. O que Jesus tinha para fazer era imenso, era grande, né? E só ele poderia fazer. E só ele poderia alcançar, mas isso presume também que ele sofreria grandes ataques. E aqui é só apenas mais um, né? Porque mais na frente ele será atacado de diversas outras formas, assim como Paulo foi. Aqui foi o primeiro, no caso. Exatamente, aqui foi o primeiro. E nós temos aqui a tentação de Jesus do verso 1 a 11, e ela existe em pelo menos
existem pelo menos 3 tentações. Nós temos uma tentação que é física, por necessidades físicas, quando ele pede para Jesus transformar pedras em pão, né? Satanás tenta Jesus a agir independente do Pai, e Jesus fala o quê? Não só de pão, nem só de pão viverá o homem. Nós temos, por exemplo, uma tentação que envolve o que eu poderia chamar de orgulho, ou envolve o poder, algo que, vamos pensar, por exemplo, hoje em dia a pessoa, e com todo respeito, obviamente, às vezes não pode passar no concurso, e eu não estou criticando o concurso, estou criticando o orgulho das pessoas. Às vezes a pessoa não pode passar num concurso que já não quer nem pisar no chão direito, né? Às vezes a pessoa não pode ter um cargo na igreja que não quer nem pisar no chão direito, né? Se pudesse nem falava com as pessoas. E Jesus é tentado exatamente isso, quando é chamado a pular do pináculo do templo, e Satanás usa a Bíblia para distorcer isso. Não, já no primeiro momento do questão do pão, que Jesus estava ali faminto, Jesus estava vulnerável, não é? E vem a tentação, e ele rebateu usando justamente Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás vem de maneira... Ele não desiste não, o Satanás é sujo, ele não desiste. E ainda usa a Bíblia para isso, né? E ainda usa a Bíblia, deturpadamente, porque nós vamos ver mais na frente que ele distorceu o que tem na palavra. Exatamente, ele fala aqui, ó, verso 6, né? Verso 5 e 6. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus também responde com as escrituras, só que da maneira correta, dizendo: não ponham à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, Satanás usando a Bíblia para tentar derrubar Jesus por meio do poder, ou seja, enganando Jesus, e Jesus usando a Bíblia com autoridade, né? Um tentando tocar no poder e o outro que verdadeiramente tem poder, que é Jesus, que tem autoridade, respondendo Satanás à altura, ou pelo menos da maneira correta, né? E terceira tentação, pode falar. Só interrompendo um pouquinho, professor Gabriel, Satanás também conhece a Bíblia. Satanás conhece, né? Ele usou aqui o texto de Salmo, capítulo 91, verso 12, e Jesus rebateu novamente aqui com Deuteronômio, capítulo 6, verso 16. Já pensou? Né? Que coisa interessante. E às vezes eu digo assim, né? Satanás, ele sabe a Bíblia, né? Ele tem o seu próprio canal de rádio, só que a versão dele é totalmente deturpada. Exatamente. É por isso, e aí fica só uma nota de rodapé, né? Você que tem interesse que as pessoas recebam bom conteúdo bíblico, compartilhe com todos os grupos, né? Compartilhe com a sua família, exato, seus amigos da faculdade. Se eles ficarem chateados, faz parte, é a vida, né? Mas compartilhe, porque se Satanás está fazendo mau uso da Bíblia, quanto mais hoje os podcasts que não tem conteúdo, né? E outras coisas mais. Então compartilhe um canal que tenha abençoado a sua vida, não porque eu estou dando aula, né? Mas porque de fato nós temos que começar a entender que também é nossa responsabilidade compartilharmos bons pregadores, bons cultos, né? Bons sermões, para que alcance outras pessoas. E esse canal também pode abençoar muito mais pessoas, mas depende de você. E mais uma vez, o terceiro ponto, terceira tentação, né, é receber os reinos do mundo em troca da adoração. Ou seja, um atalho para a cruz, né? Seria um atalho para o céu sem a cruz, fazendo Jesus desviar do seu principal propósito, que era morrer em nosso lugar, né? Então Satanás oferece glória sem sacrifício, e Jesus rejeita e adora somente a Deus. Jesus novamente cita inclusive o livro de Deuteronômio de novo. Exatamente. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13, que fala: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. É verdade. Jesus, ele gostava muito do Deuteronômio, né? Às vezes a gente está lendo a Bíblia, lendo o Pentateuco, que não gosta, né? Tá vendo? Aprenda com Jesus, né? Muito bom. E se Jesus, mais uma vez, sendo filho de Deus, venceu pela palavra, como é que nós queremos vencer sem ela, né? Exato. Eu gosto muito de louvor, certo? Eu sou muito edificado, adoro ao Senhor por meio do louvor, mas eu tenho
confesso que não tem um problema sério, porque senão eu sairia reclamando com as pessoas. Mas eu acho esquisito um crente que não tem como sua principal ferramenta a Bíblia, né? E é um desafio também, como hoje em dia com a tecnologia, as pessoas se dizem cada vez mais tecnológicas, mas cada vez mais afastadas do que seria a Bíblia. Por isso que eu gosto muito da Bíblia de papel, tenho todas as digitais que eu possa ter. No meu tempo de adolescente lá em Natal, nós tínhamos uma brincadeira lá que era espadas para o ar. Você levantava a sua Bíblia, aí quem estava lá na frente dizia a referência, você tinha que baixar, o primeiro que abrisse, lesse, ganhava um prêmio, etc, né? É verdade. Nós precisamos ter esta percepção de que a palavra de Deus, ela tem que estar inculcada realmente na nossa mente, no nosso coração. Como disse o salmista, Salmo 119, 105, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos realmente ter a palavra guardada no nosso coração, mas precisamos ter também ela na nossa mente, porque em algum momento, quando nós não estivermos com a letra da palavra de Deus na mão, ela estará na nossa mente, nós podemos rebater Satanás, conforme Jesus fez aqui, sem ter o papiro, o pergaminho lá de Deuteronômio para... Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui para ver. Não, Jesus, na sua própria mente, ele falou justamente aquilo que está escrito na palavra de Deus. É verdade. E só para finalizar, uma última aplicação, para nós irmos para o final. A tentação não é sinal de fraqueza espiritual, né? Jamais. Jesus ele não estava fraco, por isso foi tentado. Agora, uma vez que você não busca o Senhor, uma vez que você não tem um momento de comunhão com Ele, não busca a sua palavra, você vai enfraquecer e há grande chance de você ceder à tentação. Por isso que ser tentado não é sinal de fraqueza, mas provavelmente você tem mais chance de ceder se você estiver fraco no Senhor. Até tanto não é sinal de fraqueza, porque quanto mais próximo você está de Deus, mais suscetível à tentação você está. Só que você estando próximo de Deus, estando de posse da palavra dele, você tem como resistir a essa tentação. Que, aliás, tentação é para ser resistida. Exatamente, exatamente. E aí o interessante é que o Espírito Santo que levou Jesus da tentação, obviamente que ele não vai nos levar a tentar isso. O Tiago já fala muito bem para nós termos cuidado de não misturar a tentação com provação, mas é o mesmo Espírito Santo que protegeu Jesus, irá nos proteger, né? Por isso que nós podemos vencer com Jesus, né? Interessante. Eu morava em Brasília nessa época, vinha passar férias em Fortaleza e um colega até me perguntou como é que é Fortaleza. Fortaleza é muito bom, aqui é muito gostoso e tal. Aí disse assim, rapaz, e como é que vocês chamam a muriçoca? Eu digo, rapaz, aqui ninguém chama nela, vem sozinha. Verdade. E eu fiz essa relação com a tentação. Tentação você não precisa ir atrás dela. Você não precisa chamar, você não precisa solicitar que ela venha. A tentação aparece sem que você chame, do nada ela vem. Então você tem que ter cuidado, tem que estar muito bem preparado para poder rejeitar essas tentações que chegam a nós, seja lá de que ordem for. É verdade. E aqui também tem uma história interessante sobre tentação, porque tinha um conhecido meu que hoje em dia é totalmente afastado do evangelho, por sinal, que ele estava muito bem com o Senhor, sabe? Ele estava no ápice, eu me lembro dele ficar postando na internet: se Satanás vier, pode vir para cima de mim, porque eu tô bem, ele pode vir bater de frente, porque eu tô com o Senhor. Eu não estou dizendo que aquilo fez com que ele caísse, mas eu estou dizendo que também, uma vez que você está no Senhor, não viva um sensacionalismo, né? Não fica saindo, confrontando, sabe? A pessoa fica... não estou dizendo que com isso você vai chamar... O que é que Paulo fala? Quem está em pé, cuide para que não caia. Exatamente. E outra coisa, será que você está realmente amadurecido? Pois é. Até porque uma pessoa amadurecida não fica atrás de briga. Ela vai atrás de refletir a luz de Jesus Cristo. E tem outra situação, com relação a essa questão das tentações aqui. Jesus, quanto tempo ficou no deserto jejuando? 40 dias. 40 dias. É para estar bem faminto. É verdade. Primeira coisa que o inimigo fez foi o quê? Ofereceu a ele, foi logo no ponto fraco, no tendão de Aquiles, naquele momento, que era a fome, né? É verdade. Transforma a pedra em pães. E ainda colocando dúvida, se és filho de Deus. É verdade. Né? Então cuidado, porque você tem que conhecer bem qual é o seu ponto fraco, para que você possa estar fortalecido e resistir à tentação. Amém, é verdade. Qual é a sua fome? É de pão? Qual é a sua fome? São questões de ordem material, ganho de dinheiro, mulheres, por exemplo. Cuide.
esteja bem fortalecido no Senhor para resistir a esse tipo de tentação. Amém. E agora começa então aquilo que era o aguardado, né? Que é o surgimento do ministério de Jesus. Sim. Jesus já foi apresentado, já foi vitorioso, já foi reconhecido, o precursor já apontou para ele já nasceu, os anjos apontaram para ele, os reis magos apontaram para ele, sabe, as profecias apontaram para ele, a genealogia apontou para ele, e agora o que ele fará? E aí começa então a sua obra, que é a sua vida. Na verdade, a sua obra já tem começado, né? Mas agora começa então o seu ministério, digamos que é como se fosse assim, ele já fez o preparativo, né? Já ajeitou ali o step, já preparou ali para a viagem, agora ele realmente vai sair. E aí nós temos então no capítulo 4, do 12 até o 25, exatamente isso, o surgimento do ministério de Jesus. Agora Jesus sai do deserto e começa a se revelar ao povo como mestre, como profeta e como rei. Obviamente que existem outras ações e outras características de Jesus, mas eu quero destacar essas três. Ele se apresenta como mestre, porque ele é alguém que ensina muito. Inclusive o capítulo 5 vai nos apresentar isso. Ele é profeta, porque ele também fala em boca de Deus, né? Ele é o próprio verbo. E é rei. E ele é rei porque de fato ele é rei, soberano sobre tudo, né? Do verso 12 ao 16, nós temos a localização do início do ministério. Jesus deixa Nazaré e vai morar em Cafarnaum, à beira-mar da Galileia, terra de gentios, ou seja, que não eram de Israel, não eram judeus, né? Mateus vai citar Isaías 9, 1 a 12, dizendo que o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Ou seja, aquele povo que era perdido, aquele povo que Jonas não queria alcançar, aquele povo que não tinha esperança, porque por suas próprias forças nunca ia alcançar a luz, viviam realmente em trevas. Eles então viram a grande luz que é Jesus. Aí nós vemos aqui novamente, com muita propriedade, a questão da Antigo Testamento, a promessa, o Novo Testamento, o cumprimento da promessa, e eles casam certinho. Exatamente, exatamente. Você tem aqui, por exemplo, uma aplicação associada a essa questão do que eles viram, né? Do que vai falar em Isaías 9, 1 a 2, Jesus inicia seu ministério não entre poderosos de Jerusalém, certo? E isso é muito interessante. Ele não inicia seu ministério entre aqueles que tinham condições. Ele não inicia seu ministério como, apesar dele ser rei, ele não inicia seu ministério focado em cargos, focado em, sabe, em aparecer, em ser o que não era, apesar dele ser rei, apesar dele ser poderoso. Mas ele vai exatamente entre os marginalizados da Galileia. A graça de Deus, então, ela se manifesta alcançando quem? Os esquecidos. E é exatamente os esquecidos que muitas vezes, não importa a sua classe social, não importa o seu dinheiro, não importa. Todo aquele que se percebe em trevas, ele é alcançado por essa luz. E Jesus, um ponto a se pensar, não é que uma vez que ele vem para os marginalizados, ele não alcança aqueles que têm boa condição. Alcança sim, nós veremos isso no caminho. Mas todos aqueles que se apresentam diante de Jesus, eles sempre serão como aqueles que olhavam e estavam no deserto como João Batista lá, com João Batista. Eles, não importando sua classe social, chegam para Jesus e querem ser batizados por ele, querem se arrepender, porque de fato percebem ele como alguém muito superior a eles, porque entendem que eles viviam em trevas e ali está a tão maravilhosa luz. Aqui no verso 17 nós temos a mensagem de Jesus, uma mensagem muito simples. Pastor Zé Maria, se puder ler, a mensagem mais básica de todas. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem de João Batista, só que agora João Batista não é mais o precursor, só que aqui não é o precursor, mas é o próprio rei, que se apresenta com uma mensagem muito simples, é o arrependimento. E o arrependimento não só porque precisam se arrepender, porque algo está próximo. Não está chegando, é chegado. Exatamente, é chegado. Ou seja, o governo de Deus, né, que é o reino dos céus, sobre toda a vida é chegado. Então muitas vezes as pessoas também querem Jesus como Salvador e não querem como Rei. É uma coisa que nós falamos na igreja local, que é assim: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Algumas pessoas dizem por aí que tem como aceitar ele só como Salvador e não como Senhor, né? Sim, então não sou submisso. Jesus foi submisso ao Pai em todas as coisas. Jesus se esvaziou da sua glória e da sua majestade para morrer na cruz por nós. E nós não mais. Que conversa. É verdade. A história do Jesus, né? Meio, como é que o pessoal fala?
Esqueci a expressão que usa, mas é como se Jesus ele só viesse até aqui na minha vida. Não, Jesus, eu só preciso do Senhor para ir para o céu. Não para perdoar minha esposa, não para me arrepender disso, não para mudar aquilo, não para ser transformado. Jesus, tem como ser assim, tá certo? Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: esquece o arrependei-vos, porque teu é o reino dos céus. E a verdade não é essa. É arrepender-se. É condição primeira, se arrepender. É a porta de entrada. A porta de entrada é essa. Do verso 18 ao 25, para nós caminharmos para o final do capítulo 4, nós temos exatamente o que? O poder de Jesus para atrair e transformar. E isso também vai ser uma marca do seu ministério, vai ser uma marca também de toda a igreja. É aqui quando ele começa a formar o time que vai caminhar com ele, os 12. Exatamente, a seleção, eu diria, dos piores jogadores possíveis. É verdade. Certo? Jesus é um péssimo técnico, se você for analisar o tipo de time que ele quis para perto, mas ao mesmo tempo é interessante porque é isso que acaba sendo a nossa própria vida, né? Nós somos pessoas improváveis, os loucos para o mundo, que Jesus alcança, nos transforma e nos faz filhos seus, instrumentos seus, né? Nós temos o chamado de Jesus no 18 ao 25, onde Jesus chega diante deles e fala: vinde a mim, vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. E ele os deixam tudo e os seguem. Isso aí foi quando ele chamou Pedro e André, que estavam pescando peixes. Exatamente. Algumas pessoas que dizem que existia o 13º discípulo, né? Que era Pedro, Tiago, João e o barquinho, né? Um tal de barquinho que tal de barquinho que nós não sabemos até hoje. Mas Jesus então aqui ensina, prega, cura toda sorte de doenças e enfermidades, e grandes multidões o cercam. E isso tudo, né, a prova que ele tem autoridade para ensinar, porque ele prega, porque ele ensina, ou seja, é profeta porque ele tem autoridade para ensinar. Ele também tem autoridade para chamar, como se ele fosse um rabino, só que um rabino totalmente diferenciado, né? Não é um rabino como aqueles, é o verdadeiro. E ele também tem autoridade para curar algo que somente o Messias esperado poderia fazer. Ele não era um curandeiro, ele não era um cara que fazia magia, não, ele era o que tocava e era curado. Jesus então chama os discípulos para deixarem o velho estilo de vida, para serem transformados e para serem enviados. Agora, uma coisa muito importante, querido ouvinte, que nós precisamos destacar aqui. Jesus não chegou para Simão Pedro e para André: vocês estão aí meio desocupados, sem fazer nada? Vamos, vem para cá, vai, junta a mim aqui. Não. Eles estavam trabalhando, estavam pescando. Mais adiante, Jesus vê Tiago e João. Eles também não estavam à toa, não. Eles estavam consertando as redes. Estavam trabalhando. Então Jesus não quer nenhum ocioso na sua seara. Jesus quer pessoas operosas, pessoas que trabalhem, pessoas que sejam realmente dedicadas ao labor. Dedicadas a, no caso aqui, quando ele chama, a ministração da palavra. É verdade. É isso? É verdade. E é interessante porque eu, por exemplo, tenho uma experiência, eu trabalhava 65 horas semanais, algumas semanas no meu antigo emprego, sem ganhar hora extra, né? Porque a hora extra, segundo eu aprendi lá, era a experiência, né? Meu pagamento era experiência. E eu servia na igreja, pregava, ensinava. E quando eu fui chamado, né, a ser ministro aqui na igreja, algumas pessoas falaram assim: nossa, Gabriel, agora é mais tranquilo, né? Porque agora tu vai ficar mais descansado. Agora tu vai, tipo assim, é como se fosse assim, como se agora a minha vida eu fosse viver pro descanso. E aí eu falo, o que eu sempre falo: meu irmão, se tu acha, né, que o servo do Senhor, ainda que ele tenha sim que descansar, obviamente que tem, nós temos que nos cuidar, né? Mas se tu acha que o servo do Senhor só vai ser mais servo se ele tiver a vida toda assim sem fazer nada, né? Por que as pessoas desempregadas, por exemplo, não passam um dia na igreja servindo? Porque não é assim, não é só essa, sabe? Não é essa matemática simples assim. Deus, ele chama as pessoas, e claro que alguns ele chama a se dedicar ao ministério, obviamente. Alguns chama de bivocacionado, né? Porque trabalha e você tem a vocação. Mas Deus tem levantado diversos homens, diversas mulheres de Deus que são bênção na igreja, bênção como evangelistas, discipuladores, como ministros, e são excelentes profissionais, né? Então ele tem chamado pessoas que não são desocupadas, né? Não é critério ser desocupado, como o pastor bem falou, para servir mais ao Senhor. E muito menos aqueles que ele chama vão ser necessariamente
agora sim dá para ser desocupado. Muito pelo contrário, você passa a ter mais compromisso, você passa a ter mais responsabilidade. Obviamente que você passa a precisar ajustar o seu relógio, né, sua vida. E é isso que Deus faz, né? E é o que Ele fez com os discípulos, é o que Ele faz conosco até hoje. Mas algo me chama também a atenção, é que Deus chama pessoas comuns para uma missão extraordinária. A obra de Deus é extraordinária, né? Quando o pastor já viu muito mais do que eu acredito, não pela idade, porque o senhor deve ser mais novo do que eu, um pouquinho, mas pela experiência de ministério, quantas pessoas talvez seriam improváveis aos olhos da própria igreja e foram transformadas, viraram servas de Deus, e hoje Deus tem usado no ministério, talvez sua própria vida, talvez a minha própria vida, né? E Deus tem chamado há muito tempo pessoas comuns para missões extraordinárias, né? Exatamente. Então vamos recapitular o que a gente já viu aqui hoje? Sim. Vamos sim. Vamos lá. Recapitulando, nós vimos pelo menos 4 pontos importantes, certo? Deus preparando o caminho, ou seja, o caminho de Jesus por meio de quem? João Batista. O Pai aprovando o Filho por meio do batismo. O inimigo tentando impedir a obra de Jesus, né? A obra de Deus para a salvação por meio da tentação. O bicho é sujo, cuidado. É verdade. E o 4º ponto, Jesus vence e começa a reinar na ideia desse reino que já chegou por meio do seu ministério público. Isso. Mensagem central desse texto, dessa nossa reflexão, né, do capítulo 3 e 4 é: Jesus é o Messias qualificado por Deus, ou seja, ele é o Messias que ele é qualificado por Deus, ele é moralmente perfeito diante de João Batista, ele é ungido pelo Espírito, vitorioso sobre Satanás e digno de ser seguido. Ou seja, qualificado por Deus, dá para usar até nos dedinhos. Qualificado por Deus, moralmente perfeito, ungido pelo Espírito, vitorioso sobre Satanás e digno de ser seguido. Tanto é que o último versículo fala aqui, do capítulo 4, que seguia, veja o último versículo, o que é que diz? Vai dizer, grandes multidões o seguiam diante da Galileia. É isso aí. É muito verdade, bem. É verdade. Professor Gabriel, muito obrigado. Querido ouvinte, eu desejo realmente que você tenha sido edificado com esta lição de hoje. Eu particularmente fui. E lembre-se, como já falou o professor Gabriel aqui no meio da aula, divulgue, distribua esse link aí para que outras pessoas também possam alcançar esse Jesus que você um dia recebeu. É verdade. Né? E conforme ele já prometeu, reiterou essa promessa aqui, nós vamos dar sequência ao estudo do livro de Mateus. Então, cenas dos próximos programas. Na verdade, né? Eu queria só fazer um pequeno comentário, né? Que nós falamos que Jesus é rei e os próximos episódios é exatamente ele nos ensinando quais os valores do reino, né? Então, você que está nos acompanhando, né? Quais são os valores do reino que esse rei quer nos ensinar? Não posso dizer hoje. Não pode perder. Fique aí, que daqui a pouco a gente, mais para frente, vai surgir esse estudo aqui. Muito obrigado, que Deus abençoe sua vida. Amém. E para você, muito obrigado também. Um beijo no seu coração, Deus abençoe grandemente sua família, sua vida e divulgue. Continue aqui sempre conosco, nos prestigiando com a sua presença.